Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer o doutor André Valença, que além de um médico famoso, é uma figura queridíssima na nossa sociedade e nas horas vagas um excelente pintor. Mas nós vamos começar falando da cirurgia vascular. O que é a cirurgia vascular, doutor André? João, a cirurgia vascular é uma área cirúrgica que basicamente é voltada para o tratamento das doenças dos vasos. Nós temos basicamente três vasos. Os vasos arteriais, que são os vasos que levam o sangue para todos os órgãos, as veias, que trazem esse sangue de volta, e tudo que sobra entre a ida e a volta é carreada por um vaso muito fininho, delicado, chamado vaso linfático. Então, as doenças vasculares podem comprometer os linfáticos, por exemplo, a erisipela é uma, o aneurisma, que seria a dilatação da artéria, é outra, e o mais comum, ou talvez a mais comum de todas as doenças, que são as varizes, que são as dilatações, tortuosidade e a produção de sintomas por dilatação da estrutura venosa. Um problema realmente da varize atinge muito mais as mulheres. As mulheres reclamam demais, porque realmente o visual não é muito simpático. Tem tratamento mais moderno para as varizes? João, a gente viveu, na verdade, nos últimos 20 anos, uma verdadeira revolução. A medicina sempre foi encabeçada pela Europa, desde muito tempo. Os Estados Unidos, nos últimos 20 anos, trouxeram grandes contribuições, incorporando, por exemplo, a ultrassonografia, que era uma ferramenta de trabalho que ficava muito longe do cirurgião vascular, ficava no laboratório de imagem. Ela foi chegando para perto, permitiu que a gente conseguisse entender melhor a doença vascular. A gente tem o laser que todo mundo trata como uma coisa nova. O laser já tem aí talvez 30, 35 anos na atividade médica, mas ele foi se aprimorando e conseguindo resultados muito bons. Então, o laser, a ultrassonografia, a energia ômica, que é você passar uma energia de alta resistência para queimar os vasinhos que estão embaixo da pele. E uma outra coisa também que os franceses desenvolveram, que é a espuma. A espuma, que é um produto químico produzido um sistema de piston que a gente produz, é uma forma de injetar um líquido mais espesso dentro do vaso e que, em grande parte, pode substituir a cirurgia. Então, as pessoas que ficaram mais temerosas ou estão fora do ponto de vista de controle clínico não ficam livres, ou elas têm uma possibilidade de tratamento com isso, com laser, com radiofrequência, com energia ômica e com a espuma. E essas meias? João, eu sou fã de meia. Eu digo isso porque a gente mora num planeta cuja gravidade é enorme. Nós estamos rodando em torno da Terra uma vez por dia e em torno do Sol uma vez por ano. E a gente não sente nada. Você olha para um copo d'água, ele está absolutamente estável e paradinho. Mas a gente está rodando a uma velocidade muito grande. E por que é que isso é possível? É possível porque existe uma gravidade enorme que nos atrai poderosamente para o chão. Bom, o sangue também é puxado para o chão. Então, ele para voltar ao coração, ele tem mecanismos para voltar. Então, você tem a bomba muscular da panturrilha, que a gente chama de segundo coração. Você tem a gordurinha embaixo do pé, quando você esmaga o pé, faz com que o sangue suba, a panturrilha empurra, o diafragma aspira o sangue e o coração puxa o resto. Você tem 4 ou 5 mecanismos para fazer com que o sangue volte. Quando o sistema falha, o sistema venoso falha, as varizes falham, as veias falham, o sangue tende a ser represado na parte mais baixa dos membros. Então, a meia faz com que você volte esse sangue, ou seja, é um sistema de compressão elástica para permitir esse retorno do sangue adequado para o coração. Não, essas meias elásticas aí que... Não, exatamente, são essas meias elásticas. É importante? Muito importante. João, olha, essas meias elásticas... E num avião, então, não deve deixar... Eu acho que avião, todo mundo acima de 40 anos, em viagens acima de 2 horas, deveriam usar. Por quê? Porque lá em cima as pessoas desidratam, as hemácias tendem a se agrupar um pouco mais, não é? E você ficar mais tempo imobilizado. Então, a imobilidade, a desidratação e esse aumento da viscosidade são fatores que convergem para a trombose. Então, eu sugiro a todo mundo que for fazer viagem acima de 2 horas, é prudente, pessoas acima de 40 anos, é prudente que usem, são muito úteis, Muita gente no consultório do doutor André com problemas pós-Covid? Sim. Bom, João, quando a gente fala de Covid, a gente tem que ter o devido cuidado, porque foi uma doença nova, não é?
possivelmente saída de laboratório, tem muitas teorias que apelam para essa possibilidade. Então, a gente não conhecia o vírus chamado Covid. Esse vírus não era um vírus conhecido dessa forma como ele entrou na história da humanidade. Então, tudo foi muito novo. Mas o que a gente percebeu é que a proteína spike, que é aquela, você vê o desenho do vírus, é como se fosse uma coroa, e aquelas espículas, aqueles espinhos, é onde está situada talvez a maior capacidade de agressão do vírus. Quando ele entra em contato com o sistema imune do organismo, ele produz imediatamente uma agressão enorme na parte mais sensível do vaso, que é a parte de dentro do vaso, que é o endotélio. É a camada do vaso que entra em contato com o sangue. Ela inflamada, principalmente dentro da grande esponja dos pulmões, ela desencadeia uma reação muito poderosa, criando aquele estado inflamatório e depois a chamada tempestade imunológica, não é? E isso leva a uma quantidade enorme de eventos cardiovasculares, ou seja, embolia pulmonar, trombose, infarto, oclusão de artérias do membro, amputação. Tudo isso foi gerado por essa inflamação generalizada. Então, a Covid trouxe na sua fase aguda eventos que a gente não conhecia e guardou, talvez, para o resto da história da humanidade, essa memória que a gente vai ficar, seja produzida pela doença, seja pelas vacinas, mas as sequelas ainda estão sendo estudadas e algumas serão definitivas. Olha, nós temos aí um exemplo que está muito nas redes sociais, que é a Joelma, né? A Joelma está com o rosto todo inchado, diz que já teve Covid 4 vezes. Isso pode provocar isso? João, é como eu estou te falando, a Covid, por ser uma doença nova, ela é uma relação, como a maioria das doenças, é uma relação entre o agente agressor, seja um parasita, seja um vírus ou uma bactéria. O vírus novo da Covid, ele tem uma reação muito poderosa com o nosso sistema imune. Então, muito do que a gente produz de sintoma, muita dessa tempestade imunológica que a gente vive, é uma reação do organismo à presença dessas proteínas virais. Então, há, de fato, pessoas que são mais vulneráveis e sucumbiram a ela já no primeiro contato, outras que tiveram 2, 3 episódios, às vezes até vacinadas, mas tiveram outros episódios e que carregarão essa relação entre a defesa e a proteína viral ou a proteína induzida pela vacina. Então, sim, João, tem complicações que a gente ainda não consegue explicar completamente, mas tem pessoas que, por serem mais vulneráveis ou terem uma espécie de janela, um orifício na sua imunidade que permite que o vírus entre nesse sistema e torne todo o organismo mais vulnerável, produzindo a replicação, a reprodução e, eventualmente, eventos extremamente desastrosos. O doutor André, surpreendeu o senhor a volta da Covid, que os números estão muito crescentes. Surpreendeu? Bom, quando a Covid surgiu, eu honestamente tenho que confessar, imaginei que seria uma doença que a própria imunidade natural daria conta. E a gente viu que não deu, o Brasil perdeu aí mais de 600 mil pessoas, o mundo inteiro perdeu vários milhões. E a gente teve que aprender muito rapidamente a conviver com ela e desenvolver processos vacinais. Olha, João, eu acho que a Covid, ela, como outras doenças, ela virá por ciclos. Como a gripe, desde a gripe espanhola, lá em 1919, matou. Teve países, para vocês terem ideia, que 1/3 de suas populações foi dizimado. Imagina um país feito o Brasil, com 200 milhões, era como se a gente perdesse 70 milhões de pessoas. Só para vocês terem ideia do que foi a gripe espanhola. E depois de a gripe espanhola foram quase 4 anos para ser dominada. Mas ela eventualmente, veja, de 1919 até 2019, a gente vem tendo vários surtos, não da famosa gripe espanhola, mas de outros surtos virais de gripe. A gente se vacina todo ano, já entrou no calendário de vacina. A Covid, é possível que ela, com esse desenvolvimento brutal de vacinas, a ciência correu com recurso, com tecnologia, com expertise de outras vacinas, para em 2 anos produzir vacina, a gente talvez não viva mais o olho do furacão tão brutal como a gente viveu em 2019 e 2020. Mas é possível que a gente conviva com surtos, episódios e ondas menores da Covid. O senhor anda namorando com robô? Usa robô nas suas cirurgias? João, o uso da robótica na nossa especialidade, ele foi tentado já em 1980, 90, eram robôs muito primitivos e não deram certo.
O que a gente conseguiu avançar muito, João, é ao invés de fazer as cirurgias abertas, por exemplo, de carótida, de aneurisma e outras cirurgias, a gente entra pelo vaso. Ao invés de a gente abrir o organismo para poder acessar o vaso, a gente faz a punção na veia ou na artéria, passa um catetezinho, esse catete tem uma memória e ele vai atingir exatamente o vaso que a gente quer e por ali a gente entra com um catéter e esse catéter é o nosso canal de trabalho. E por ali a gente pode entregar produto para tratar tumor, radioterapia, a gente pode tratar produto para dissolver um coágulo, como se dissolve no coração, para colocar uma molinha feito stent. Então, a nossa maior revolução, João, é muito mais por dentro do vaso do que com o uso de robótica, que se usa em urologia, em cirurgia geral. O que é o catete? O catete é uma estrutura cilíndrica, é um tubinho bem fininho. Isso entra na nossa história da medicina aí por volta de 1950 e nos anos 80 ele sofre uma revolução tremenda. Por quê? Porque o catete ele era passado às cegas e depois um sueco desenvolveu um método que você passava o fio guia, que é um fiozinho semelhante a uma corda de violão, sendo muito fininha, de metal revestido, e a gente vai olhando pela televisão, acompanhando aonde aquele fio vai estacionar. Por sobre aquele fio, a gente vai levar um catéter, que é isso que você está perguntando. É um tubo muito fininho, mas que permite, por dentro dele, a passagem de outras estruturas, essa que eu já falei. Produto para dissolver coágulo, um stent, você tem um infarto, é diagnosticado na mesma hora, você entra com um catéter, dissolve aquele coágulo com a substância própria para isso, dilata aquela lesão que estava estreitada e coloca ali agora uma molinha, que é o stent, para permitir a salvação daquela massa muscular e evitar a morte. Então, o catéter é hoje uma estrutura muito delicada e tem vários formatos para ir para a cabeça, para ir para o fígado, para ir para a próstata, para ir para o coração, para ir para todo lugar. E ali por dentro é o nosso canal de trabalho. E é uma arma importante. Talvez seja, junto com o laser, a radiofrequência e a espuma no lado venoso, talvez seja a nossa maior revolução no lado arterial, nas doenças que, na verdade, são doenças que a gente chama de doenças mais sérias, porque se você ocluir um vaso da perna, você pode necessariamente ter que amputar a perna. Se você obstruir um vaso do coração, eventualmente você tem um infarto que pode ser fatal. Se você oclui um vaso carotídeo que vai para a cabeça, você pode ter um acidente vascular cerebral. Então, você dominar essa tecnologia e ter recursos para tratar essa doença, não só na fase aguda, mas na fase crônica, é uma espécie de revolução. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor André Valença. Doutor André Valença, cirurgião vascular. O AVC hoje é uma das doenças que mata mais gente no Brasil. Que diabo é AVC? Bom, João, o acidente vascular cerebral é uma doença que é produzida pela obstrução dos vasos que vão para o encéfalo, ou seja, para a massa cerebral, tanto por obstrução das carótidas, que são esses vasos que vão nutrir, passam pelo pescoço e vão para o cérebro, quanto pela possibilidade do destacamento de um êmbolo. O que é um êmbolo? É a formação de um coágulo que fica alojado dentro do coração. Quando o coração tem alguma doença, ele bate de forma irregular, permite que ali dentro se formem pequenos coágulos. E num determinado momento esse coágulo pode soltar, pode se despreender e ir para qualquer parte do corpo, mas ele também pode ir para as carótidas e fechar um vaso cerebral. Então, o acidente vascular cerebral, esse que eu estou falando, ele se reporta ao acidente vascular cerebral por falta de sangue, ou seja, ou há uma trombose e o sangue não passa, ou há uma embolia que vai migrar para dentro do cérebro e ocluir uma área nobre do cérebro, produzindo os acidentes que a gente conhece, devastadores, às vezes a paralisia do membro, de todo o membro, a perda da fala, alteração da cognição, alteração do humor. Mas o acidente vascular cerebral, ele não só pode ser dessa natureza, que é a falta de sangue, mas ele pode ser hemorrágico. Por exemplo, a lembrança aqui, a triste lembrança da nossa querida Graça, que sucumbiu à ruptura de um aneurisma. Então, a ruptura de um aneurisma, que é a dilatação de um vaso intracerebral, ela é catastrófica. Você imagine um vaso que está dentro de uma área tão nobre feito o cérebro, que tolera muito pouco mal as agressões, você tem um vaso que se rompe. Então, esse é o que a gente chama de acidente vascular cerebral,
hemorrágico. Então, você pode ter por uma hemorragia, que seria o hemorrágico, ou por falta de sangue, que é o acidente vascular cerebral isquêmico. As pessoas que foram contaminadas pelo vírus, disse que teve muito problema de trombose. Foi isso? Foi certo? Exatamente. Talvez o principal mecanismo de agressão do vírus na espécie humana tenha sido essa relação e agressão do vírus para a parte de dentro do endotélio. A parte de dentro do endotélio, João, ela tem uma característica muito grande, que no passado a gente achava que era uma camada simples de célula, hoje ela funciona quase como uma glândula, ela libera muitas substâncias, e principalmente substâncias que dilatam o vaso e que impedem a coagulação do sangue. Portanto, você imagina, você tem um vírus que de repente agride de forma muito intensa essa parte de dentro do vaso, que teria a missão de diminuir a formação do coágulo e, ao mesmo tempo, produzir a dilatação do vaso. Ou seja, você tem agora um ambiente onde se produz mais trombo e o vaso tende a estreitar. Se calcule agora os milhares de vasos dentro do pulmão, os milhares de vasos dentro das vísceras, os milhares de vasos dentro do encéfalo, e tudo isso desencadeado pela ação direta do vírus, ou seja, ele produz trombose sim, tanto na fase aguda, quanto eventualmente até na sua fase mais crônica. Esses problemas todos que o senhor citou aqui, eles são preveníveis, porque tem a coisa, a mulher tem que ir para um médico uma vez por ano, mastologista, o homem tem que ir no urologista, e o homem deve ir preventivamente também ao cirurgião vascular. João, essa pergunta é fundamental, essa é uma chance ótima a gente falar aqui para mais pessoas, para a população em geral. Eu acho que toda doença, ela tem um componente inesperado, imponderável, mas muitas doenças na história da humanidade têm um quê de prevenível. Por exemplo, as vacinas mudaram a história da humanidade. A gente está vivendo 70, 80 anos hoje, porque somos vacinados, procuramos comer melhor, procuramos fazer exercício. Mas há de se entender também que algumas doenças precisam de prevenção. Por exemplo, eu recomendaria fortemente a todas as pessoas acima de 60 anos, 65 anos, que tenham pressão alta, que tenham diabetes, né? E que fumaram ou que ainda estão fumando, que procurem um cirurgião vascular. E o que é que ele pode fazer de prevenção? Ele pode prevenir o acidente vascular cerebral fazendo uma coisa muito simples, uma ultrassonografia dos vasos do pescoço. Aos homens acima de 65, 70 anos, é muito importante, do mesmo jeito que vão ao urologista fazer um exame de ultrassom da próstata, que ele faça o ultrassom do abdômen para ver se tem a presença do aneurisma. Nas mulheres que são muito mais duramente castigadas com as doenças venosas, pelo uso de hormônio, pela questão das gravidezes, né? Isso tudo maltrata muito mais o sistema venoso e, portanto, o sistema a produção de doença venosa, especialmente as varizes. Então, sim, as mulheres mais jovens também podem produzir, ter uma consulta profilática, fazer uma avaliação adequada e prevenir as complicações, João, sem dúvida. A varize, por exemplo, pode ser evitada se detectada cedo? Veja, a gente não pode evitar que uma mulher ou um homem tenha variz. Isso está no determinante genético. Ou seja, se você herda do pai, da mãe, do avô, da tia-avó que vai ter variz, o cirurgião vascular, o angiologista, não pode impedir. Essa doença vai se manifestar, ela se manifesta precocemente, aí 20 anos, 25, 30 anos, é quando ela começa clinicamente a aparecer. O que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer é a detecção precoce, o tratamento precoce e, sim, prevenir todas as possíveis complicações, quais sejam a ruptura, a varicorragia, que é o sangramento pela ruptura de uma variz, a trombose, as flebites, a embolia pulmonar, que é o destacamento de um coágulo lá da variz, migrando para dentro do pulmão, que é muito grave. Então, todas essas coisas podem sim ser prevenidas com uma consulta anual, do mesmo jeito que a mulher faz aquela consulta com o ginecologista, ela pode agendar uma consulta anual com o cirurgião vascular, às vezes somente para olhar, recomendar uma meia, perder peso, fazer exercício. Isso tudo pode ajudar muito. Vai ficar muito melhor. Vai, sem dúvida. Ô, doutor André, o senhor estava me dizendo o seu dia a dia, eu fiquei cansado só de ouvir. O senhor é professor, tem a clínica, trabalha em hospitais, como é seu dia a dia? João, a minha vida é muito corrida, mas hoje muito menos, né? Eu já estou mais maduro na minha especialidade,
Mas eu diria aqui, João, que todo colega cirurgião, ele trabalha em média entre 50 e 60 horas por semana. É uma carga horária muito grande. Hoje eu já reduzi um pouquinho, mas eu não trabalho menos de 40 a 44 horas por semana. E eu divido o meu tempo com a minha atividade acadêmica na universidade, eu sou professor de cirurgia da universidade, trabalho no serviço público, eu sou médico do Getúlio Vargas, já fui coordenador, supervisor da residência médica, ou seja, uma pós-graduação em cirurgia. Tenho a minha atividade de consultório e ainda faço ultrassom, João. Eu agora mais maduro, eu achei que a ultrassonografia deixou de ser uma ferramenta de diagnóstico, passou uma ferramenta de trabalho, muito útil. Os equipamentos são portáteis, eles são muito importantes para o diagnóstico precoce de muitas doenças. Então, eu tive que dominar essa técnica mais maduramente. E ela é fascinante porque a gente consegue estabelecer o diagnóstico muito rápido. Então, uma parte do meu tempo ainda me dedico à realização da ultrassonografia. Na sua carreira médica, doutor André, qual foi o paciente mais jovem e o paciente mais maduro, como o senhor disse que o senhor teve? Posso me lembrar de cabeça, são tão marcantes, João. O mais jovem, eu me lembro, eu estava trabalhando, eu era chefe do serviço de cirurgia vascular na PUC, em Curitiba, e um garoto de 5 meses teve uma lesão muito grave, ele perdeu a mãe, a tia, num acidente de carro e chegou com a perninha roxinha. E nós passamos a noite operando. A estrutura era tão pequenininha que a gente teve que usar lupa microscópica para aumentar. E era um vasinho de 2 ou 3 milímetros. Nós passamos aí 6 ou 8 horas fazendo a cirurgia para restabelecer a circulação e, graças a Deus, e a equipe muito competente, conseguimos salvar. Esse foi o mais jovem, foram 5 meses. E depois, o senhor acompanhou ele? Esse paciente teve vida normal em Curitiba, vida normal, absolutamente. Uma criança linda, pena que o acidente ceifou a vida de seus parentes e tudo. E a mais idosa atendi um dia desses, aos 103 anos. 103? 103 anos. Vai andando ao meu consultório, tinha uma doença vascular importante, fizemos um cateterismo e a vitalidade dela é tão grande que antes das 6 horas que a gente faz com que a pessoa fique em observação, com 4 horas ela queria se levantar e ir para casa de tanta vitalidade que tem. Ou seja, veja, a cirurgia vascular ela pode atender recém-nascido com malformações a pessoas idosas com mais de 100 anos. E tem sido uma vertente muito importante. A gente atender pessoas hoje de 80, 90 anos é absolutamente corriqueiro, viu? E onde é que, nessa agenda lotada, tem espaço para o pintor André Valença? João, eu acho que o tempo ele não existe. O tempo é invenção humana. O tempo é invenção humana. Esse conceito de dia e noite, ele é real, mas a gente criou os anos, a gente criou os meses, a gente criou a semana. Dentro dessa criação humana que é o tempo, a gente pode maltratar o tempo, ou seja, usar mal o tempo, mas a gente pode usar melhor esse tempo. E usar melhor o que é? Separar um tempo para leitura edificante, é você separar um tempo para meditação, separar um tempo para o exercício e, claro, separar um tempo para uma coisa que lhe dá muito prazer hoje, me dá muito prazer, que é a pintura. Você sabe que esse ano eu estou completando exatamente 25 anos que eu pinto, João. Deixou de ser um hobby para ser uma atividade paralela. Eu desenvolvo isso com seriedade, você recebe encomenda, tem aquele compromisso de atender a um serviço, a uma expectativa, né? Então, a pintura, para mim, além de ser uma coisa muito agradável, ela me tornou uma pessoa talvez mais humana. Eu tenho contato com muita gente da arte, da cultura, e isso a gente vê uma outra forma a sociedade. Eu acho que a pintura, para mim, me ajudou a humanizar um pouco. E que horas pinta? João, às vezes pinto de noite, quando é pintura de estúdio, e às vezes pinto final de semana, quando as coisas estão mais calmas. Eu vou para Gravatar, eu tenho uma casa em Gravatar, a gente aproveita um terreno, uma cena bucólica em Recife, fotografa, às vezes vai sozinho, às vezes chama um grupo de outros colegas pintores e aí torna uma manhã, como os franceses faziam, pintar a céu aberto, no próprio ambiente, que é uma coisa maravilhosa, João. Aí o senhor também tem um bocado de quadro de mar, né? Tenho, porque a gente morando no litoral, o mar, essa luminosidade que os europeus, principalmente os setecentistas, oitocentistas, não tinham esse esplendor da cor, a luz muito poderosa aqui dos trópicos. E a gente morando no litoral, é natural que as cenas de marinhas, de barcos, de pontes e overdrives que a gente tem aqui, aos milhares, né? Chico Sainz já botou isso na sua poesia e outros colocaram. A gente pinta a cabeça de ponte, as nossas pontes barrocas são fantásticas também. E o senhor está participando aí desse salão de arte do IMIP, no Museu do Estado. Quais são os quadros que estão lá? O que é?
Olha, isso é uma atividade assim louvável da Fundação do IMIP, Instituto Materno Infantil de Pernambuco, que cresceu tanto que já foi em outras entidades. Hoje ela é acomodada dentro do nosso Museu do Estado, não é? Isso é uma grande amostra, uma grande mostra de arte figurativa, especialmente, mas abstrata, pinturas, fotografia, da grande cena cultural e pictórica daqui de Pernambuco. Eu já lembro de edições da gente ter aí 120, esse ano foram 114, a pandemia maltratou, ficamos 2 anos sem essa mostra, o que é ruim para todo mundo, mas também para o IMIP, porque parte da verba, e aí eu conclamo a sociedade, parte da verba da venda dessas obras, ela é revertida para a fundação do IMIP, então tem esse componente social muito importante, mas é uma oportunidade da população local conhecer a cena pictórica, o que é que os nossos artistas estão produzindo. E os seus quadros lá, o que é? Bom, esse ano eu fugi um pouco, as pessoas gostam que eu pinte bicicletas, eu acho que é aquela coisa lúdica. Eu pintei várias bicicletas, mas eu não queria ficar conhecido como o pintor das bicicletas. Então, eu já pintei, como eu disse, marinhas, outras coisas, mas pintei também, esse ano, uma coisa quase abstrata, João, um floral, quase abstração, porque a abstração ela é moderna, ela tem mais facilidade, os arquitetos adoram, porque é mais fácil de combinar com um ambiente mais sóbrio, um ambiente mais monocromático. Então, aquele floral, aquela coisa mais impactante, cria ali um ponto importante na decoração. Nós queremos agradecer ao doutor André Valença. Como vocês viram, ele deu um show aqui de informações sobre a cirurgia vascular e também por ser uma figura queridíssima do Recife. Em todo evento que ele vai é um sucesso e, além disso, esse lado que ele revelou aqui há 25 anos de pintor e pintor dos bons. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.